Avisa para Carla aí, Márcia, que vai começar. Boa noite. Eu sou Denise Otomar, da Direção Médica dos Pronto Atendimentos no Med Rio. Sejam todos bem-vindos a essa sessão clínica dos PAs. Vai ser uma sessão de tema pediátrico. Nós vamos falar sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, que é uma síndrome pós-infecciosa conhecida na pediatria, mas com o advento da pandemia de Covid, ela começou a se manifestar em média 4 semanas após a infecção do Covid, e uma resposta imune exacerbada, né, se manifesta com uma inflamação, com uma vasculite multissistêmica, como diz o nome, né, afetando vários órgãos, né, o sistema nervoso central, cardiovascular, renal, etc. E para falar melhor e mais detalhadamente, a gente convidou a doutora Marta Félix, que é chefe da reumatologia pediátrica do IPPMG da UFRJ. Ela está aqui para falar mais detalhadamente sobre o assunto e vai tirar as dúvidas que surgirem, eventualmente. E para a moderadora da sessão, nós temos a doutora Márcia Cunha, que é também lá do IPPMG da UFRJ, pediatra, e coordenadora da pediatria aqui do PA/. Então, vamos começar a sessão. Boa sessão a todos. E passo a palavra para a doutora Márcia. Oi, boa noite a todos. Só queria agradecer ao Instituto Unimed, a Flávia Araújo, por essa sessão, principalmente a doutora Marta Félix, que se dispôs a vir conversar com a gente sobre a síndrome multissistêmica, que está sendo tão importante nesse momento para a assistência das crianças. Obrigado, Marta. A palavra é sua. Gente, boa noite. Obrigada, Denise, Márcia, Flávia, que teve uma paciência comigo de tarde, de me treinar aí no Teams. E, assim, eu queria agradecer a todo mundo. Acho que é um assunto, assim, bem importante, né? A doença está aí, em voga. A gente tem notado um aumento mais ou menos assim, gradativo, sobe, desce. Eu acho que é importante a gente estar atento. Então, a gente vai começar, basicamente, a gente vai fazer uma apresentação mais ou menos rápida, e a gente está aqui para trocar experiência, né? Acho que todos são emergencistas, eu acho que é importante a gente trocar essas experiências aí do que a gente está vendo, né? Um conhecimento que a gente está, na verdade, adquirindo em tempo real. Então, eu vou aqui compartilhar. Peraí, deixa eu chegar para frente, que chegou lá para trás. Vocês estão vendo? Sim, está perfeito, doutora. Então, é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, conhecida como SINP, traduzido para o português, ou MIS-C, que foi o nome que ela recebeu nos Estados Unidos, né? Não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E, assim, a nossa agenda basicamente vai ser a definição, onde que a gente está, né, aqui no Brasil, quando que a gente vai pensar, diagnosticar, uma breve mensagem sobre o tratamento, basicamente, dos fenômenos inflamatórios e trombóticos. Então, como surgiu, né? Na verdade, abril de 2020 foram os primeiros relatos, basicamente, do Reino Unido, da Espanha e da Itália, e logo depois dos Estados Unidos, de uma síndrome inflamatória, e, na verdade, esses casos foram relatados como um aumento do número de doenças de Kawasaki-like, principalmente na Europa, né, na Itália, na Espanha, e também no Reino Unido, um aumento do número de casos de síndrome de choque tóxico. Isso é no contexto da pandemia do Covid, né, do coronavírus. Então, o que a gente nota é que, assim, existe
na verdade, uma série de cenários clínicos em que a pandemia do Covid trouxe, com o aumento de número dessas manifestações, dessas síndromes, a choque tóxico, a doença de Kawasaki, a miocardite e a síndrome de tempestade de citocinas, que é a linfohistiocytose hematofagocítica, com a síndrome de ativação macrofágica. Em maio de 2020, então, CDC e a OMS fizeram os critérios de diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica. Logo depois, em maio, a gente teve no Brasil já, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Reumatologia, o Ministério da Saúde e o OPAS, já uma nota de alerta. Em junho de 2020, o Colégio Americano de Reumatologia já publica os primeiros guidelines de acompanhamento, diagnóstico e tratamento da síndrome inflamatória multissistêmica. Então, por definição, né, a gente tem que ter o diagnóstico ou exposição ao SARS-CoV-2, e em torno de 2 a 6 semanas após, aparece um quadro de uma hiperinflamação, em que a gente tem febre persistente, o aumento das provas inflamatórias e um acometimento e dano de órgãos. E sempre pensando que esse quadro ele deve estar num contexto em que a gente deve afastar outras causas que são muito similares a esse quadro, né, e dificultando muito o diagnóstico, principalmente na nossa prática pediátrica, em que várias doenças vão simular esse quadro febril com aumento de provas inflamatórias. Onde que a gente está no Brasil, né? Então, eu trouxe aqui mais ou menos um relatório baseado nos dados epidemiológicos do Brasil pelo Ministério da Saúde. Esse boletim epidemiológico, se eu não me engano, esse que é da semana, início de outubro, comparado com os dados do CDC, né, dos Estados Unidos. Então, nós temos notificados em torno de 1.384 casos, com 82 óbitos, isso até a primeira semana de outubro, uma taxa de letalidade de 6,1%, muito superior a dos outros países, mas isso daqui falseado principalmente pela baixa notificação dos casos, né, de Covid em criança, até pela dificuldade do diagnóstico da doença. Embora a nossa taxa de mortalidade, quer dizer, o número de óbitos de Covid por 1 milhão de habitantes, a gente tem um número grande, né, de crianças e adolescentes muito maior do que no resto do mundo. Nossa taxa de mortalidade é em torno de 15 vezes superior à do resto da média do mundo. Então, a gente também tem um quadro de uma, vamos dizer assim, uma mortalidade, uma morbidade que está aumentada. Em termos de dados demográficos, os meninos são poucos mais acometidos, e a nossa mediana de idade também é um pouco inferior ao relatado pelo CDC. Então, a gente tem uma mediana de idade de crianças mais jovens, né? E o laboratório, quer dizer, a constatação do SARS-CoV causando essa síndrome inflamatória, pelo CDC, eles têm 99% de positividade do laboratório, seja por PCR, RT-PCR ou pela sorologia, enquanto a gente tem em torno de 78,8%, e pela história de contato a gente tem uma história maior, até pela nossa dificuldade laboratorial no diagnóstico. Então, também, esses dados são do Ministério da Saúde, né, até a semana 39, epidemiológica 39, então até 4 de outubro, mais ou menos, em que a gente tem o fluxograma das notificações de síndrome inflamatória multissistêmica no Brasil. A gente vê que em 2021, né, que a partir dessa linha tracejada, a gente tem um sobe e desce, né, do número de casos, e isso, na verdade, está bem paralelo ao que a gente vê com o número de casos do Covid-19. Né? Então, quanto aumenta o número de casos de Covid-19, mais ou menos 2 a 4 semanas depois, um mês depois, a gente vai ter um número aumentado de síndrome inflamatória multissistêmica na criança. E o que mais assim preocupa a gente, né? Essa mobilidade, esse sobe e desce do número de casos, e que isso possa deixar um pouco as pessoas mais tranquilas e não estarem tão atentas para o diagnóstico. Então, esse gráfico mostrando o número de casos diário de MIC, né, que seria essa linha azul, e a tracejada dos casos de Covid reportados pelo CDC.
né, em que a gente vê que é quase muito paralelo, né? Então, quando você aumenta o número de casos de Covid, você vai aumentar o número de síndrome inflamatória. E o que assustou nos Estados Unidos, o CDC, foi que a partir mais ou menos do segundo semestre, quando as taxas estavam bem baixas, se começou a aumentar de novo os casos de Covid e de síndrome inflamatória, basicamente por conta do aumento do número de variante Delta, né, lá nos Estados Unidos. Então, eles tiveram um aumento de 10 vezes de hospitalização de crianças de 0 a 4 anos e um aumento 10 vezes maior de hospitalização entre os adolescentes não vacinados. E no Brasil? Né? No Brasil, que a gente vê, mais ou menos no segundo semestre de 2021, foi que a gente tem muito mais variante gama, né? A gente tinha até muito mais variante gama, que é essa linha amarela, e quando a gente começa a ter a variante delta, um aumento da variante delta, a gente também preocupa a gente que venha, então, por volta agora de setembro, outubro, um novo aumento do número de casos de síndrome inflamatória, como a gente viu acontecer por volta de julho e agosto, né, desse ano. Então, qual é a fisiopatogenia da doença? A gente tem, então, a infecção pelo SARS-CoV, 2 a 6 semanas depois, existe no organismo uma resposta imune desregulada, que é basicamente uma predisposição genética, e também essa predisposição genética pode ser também uma contribuição para uma persistência do antígeno viral, com uma sinalização anormal daquele organismo ao interferon. Tá? E a gente tem uma hiperativação, então, celular, basicamente da resposta imune inata de macrófagos, neutrófilos, monócitos, que são responsáveis pelaquela tempestade de citocinas inflamatórias. Além da imunidade inata, a gente vai ter também uma imunidade adaptativa desregulada, com uma produção grande de anticorpos e superantígenos. E isso tudo, essa tempestade de citocinas, esse estado hiperinflamatório, vai contribuir, então, para a disfunção orgânica. Então, o que acontece na criança? Basicamente, você tem um estágio 1, que é aquela infecção precoce, que geralmente na criança é assintomática ou uns sintomas bastante leves, né? Você tem a colonização da nasofaringe. Na criança, vai se ter um mínimo ou quase nenhuma infecção pulmonar grave, como a gente tem no adulto, naquela fase 2, a fase pulmonar. Só que a criança evolui, então, pode evoluir para um quadro hiperinflamatório tardio, uma resposta hiperinflamatória tardia, então, causada por essa resposta exacerbada, essa resposta imune, tanto às custas da imunidade inata, da ativação de macrófagos e células do sistema imune inato e a tempestade de citocinas, quanto também, como eu falei, pelas respostas de anticorpos. E associado, então, a uma predisposição genética, essa hiperinflamação não controlada vai, então, acometer os vários órgãos, né? Principalmente o cardiovascular, o mucocutâneo e o trato gastrointestinal, podendo levar ao choque. Bom, esse gráfico mostra que nem sempre a síndrome inflamatória multissistêmica é um quadro pós-infeccioso, como se pensou anteriormente, né? Essa resposta imune exacerbada, ela pode vir num contínuo com um quadro infeccioso agudo. Então, nesse estudo, a gente vê que 63% das crianças tinham sorologia positiva, que é o mais comum, com PCR, RT-PCR negativo, mas 30% ainda tinham a PCR positivo, né? Então, mostrando que nessa primeira fase, nessa primeira semana em que você tem o isolamento viral e o RT-PCR positivo, a partir dessa primeira semana, esse quadro hiperinflamatório pode começar a acontecer e você ainda ter o RT-PCR positivo, mas já com uma resposta imune de anticorpos em ascensão, né? Então, essa criança, esse adolescente, ele deve continuar sendo isolado até a gente ter um resultado negativo do RT-PCR.
Então, os critérios propostos pela Organização Mundial de Saúde, né, como a gente está aí vendo, que é o que a gente adotou pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, um adolescente ou uma criança de 0 a 19 anos com a febre acima de 3 dias, na presença de 2 critérios de acometimento orgânico, que pode ser na pele, com rasgo, conjuntivite, edema de extremidades, hipotensão ou choque, alterações cardíacas, como a disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou alteração coronariana, coagulopatia, que pode ser pela alteração do coagulograma, do INR ou do dedímero, e sintomas gastrointestinais agudos, como diarreia, vômito e dor abdominal. Na evidência, então, do SARS-CoV-2, né, ou por RT-PCR, sorologia, antígeno ou contato prévio, evidências inflamatórias, pelas provas inflamatórias, principalmente que a gente tem mais acesso à proteína C reativa e à velocidade de hemossedimentação, sempre pensando em excluir outros diagnósticos, principalmente sepse ou síndrome do choque tóxico. Lembrar que nesses critérios, Kawasaki, né, os critérios de Kawasaki foram incluídos, então o Kawasaki, tanto incompleto como completo, ele pode fechar, então, os critérios diagnósticos da síndrome inflamatória multissistêmica. E lembrar que esses critérios, eles agora já estão sendo repensados, né, eles já estão em evolução por conta que, na verdade, a evidência do SARS-CoV, hoje em dia, com a vacinação e com os casos de reinfecção, a sorologia, então, acaba perdendo um pouco do valor, né? Então, eu posso ter uma sorologia positiva já numa criança, um adolescente, né, basicamente, que está liberada a vacina, e ele pode ser positivo, né, pela vacinação, e isso perde um pouco da história. Ao mesmo tempo, o contato prévio, né? Na medida que a gente não tem mais o isolamento dessas crianças, desses adolescentes, quer dizer, eles estão já em creche, em escola, na verdade, aquele contato domiciliar que a gente tinha como o positivo também acaba perdendo o valor. Tá? Então, esses critérios estão sendo já repensados em evolução. Eu coloco sempre os critérios do CDC, né? Embora eles sejam critérios mais assim inclusivos, quer dizer, você tem uma febre que só dura um dia, ou uma febre subjetiva, eu acho que ele é importante porque ele leva em conta outros órgãos e sistemas que a gente vê também de acometimento frequente, em que o critério da OMS não leva em conta. Então, acho que o pediatra que está na clínica, né, que está na vida real, eu acho que o critério do CDC inclui os órgãos, né, o renal, o hematológico, o pulmonar, o neurológico. Então, são critérios mais inclusivos. Eu acho que vale a pena a gente também ter sempre em mente assim, na nossa prática diária. E também porque nas evidências inflamatórias, ele não coloca só as provas inflamatórias básicas, né? Ele inclui outras alterações que eu também acho importantes, como as alterações do hemograma. Muitas vezes vai ser a primeira evidência que a gente vai ter, um hemograma. Então, neutrofilia, linfopenia, a queda da albumina. Então, eu acho que é mais inclusivo. E assim, na prática diária, eu acho que a gente deve ter em mente esses 2 critérios. Eu acho que eles se completam. Bom, o espectro da síndrome inflamatória multissistêmica é um espectro muito alargado, né? Então, a gente tem desde aquela criança com um estado febril inflamatório inespecífico, que vai ser a maior parte, né? Até os quadros de Kawasaki, que podem ser completos, incompletos ou atípicos, uma superposição com os sintomas do COVID agudo, que a gente viu que pode acontecer já um contínuo desse quadro inflamatório do COVID agudo, e os quadros de choque com disfunção cardíaca. Né? Então, esse fenótipo, na literatura, o que a gente vê é que os grandes órgãos, né, acometidos, mais frequentemente o cardiovascular, o gastrointestinal e o mucocutâneo, são aqueles que vão chamar mais atenção para o diagnóstico. Então, eu trouxe um caso clínico, só para a gente mais ou menos ir para a vida real. Tá? É um menino de 6 anos que, em novembro de 2020, ele procura pela primeira vez a emergência com um quadro de febre, 38,5 e diarreia. Tá? Quer dizer, um caso do dia a dia que a gente tem. Nesse dia, foi, então,
diagnosticado um quadro de uma gastroenterite aguda, viral, foi prescrito sintomáticos, ele já estava no 3º dia de febre, ele volta um dia depois, e esse quadro de febre e diarreia, ele vem com vômitos e dor abdominal, também, vamos dizer assim, reforçando o quadro dessa gastroenterite, mas vem com exantema em tronco, membros e já com edema de mãos e pés. Esse quadro, então, ele foi diagnosticado como um quadro alérgico aos sintomáticos que ele vinha fazendo, foi prescrito antihistamínico. E no D7 de febre, ele volta com, além desse quadro todo que ele já tinha, uma hiperemia conjuntival não exudativa, lesões de orofaringe, que a gente vê aqui no lábio, já um lábio meio fissurado, eritematoso, edema e eritema das mãos e pés, prostração e taquicardia, foi quando ele foi internado. Então, esse menino, né, ele fecha critérios, né, febre por mais de 5 dias, exantema, hiperemia conjuntival, lesões de orofaringe, edema e eritema de extremidades, além de ter um quadro de acometimento do trato gastrointestinal e taquicardia. No contexto da pandemia de Covid, o contato epidemiológico ele tinha, e a gente, então, deve excluir todas essas outras causas aqui que causam um quadro de febre, uma doença exantemática com lesões orais, de extremidades e de trato gastrointestinal. Então, não é nada fácil, né? A gente sabe, na prática diária da emergência pediátrica, a gente sabe que não é nada fácil. Todos esses diagnósticos têm que passar pela nossa cabeça, né? Gastroenterites agudas, quadros de viroses exantemáticas, como arboviroses, herpes vírus, então citomegalo, EBV, sarampo, por conta até, às vezes, quando vem sintoma catarral, sintoma de Covid respiratório também. Muitos quadros abrem com um quadro abdominal que simula um abdômen agudo, com um quadro de dor abdominal importante. Lembrar que, às vezes, o rash com acometimento de mucosa oral lembra a escarlatina, podendo até um choque tóxico por conta daquela taquicardia. Os quadros de linfohistocitose, a síndrome de ativação macrofágica, são quadros prolongados, né? E a doença de Kawasaki. Então, esse quadro ele fechava bem os critérios de um Kawasaki típico, né? Que a gente vê um quadro de febre de mais de 5 dias, as alterações típicas de orofaringe, hiperemia de orofaringe, língua em morango, com hipertrofia das papilas, o lábio fissurado, o exantema, que pode ser polimórfico, pode ser de vários tipos no Kawasaki, o edema de extremidades com aquela hiperemia plantar e às vezes palmar também, e aquela conjuntivite não exudativa, né? Só hiperemia de orofaringe, a única coisa que ele não tinha é aquela linfadenomegalia cervical maior que 1,5 centímetro, mas ele tinha febre e mais 4 critérios, ele tinha então um quadro de Kawasaki completo. Então, lembrar que mais ou menos 50% só dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica preenchem os critérios de Kawasaki completo. O que a gente tem normalmente são quadros de Kawasaki incompleto, quando a gente tem o fenótipo de Kawasaki, com 2 ou 3 critérios clínicos, e aí a gente vai precisar lançar mão de dados laboratoriais, como as provas inflamatórias e mais 3 alterações laboratoriais que eu vou mostrar a seguir. Ou então os quadros de Kawasaki atípico, né, que a gente vai ter a presença de outros sinais e sintomas que não são esses sintomas clássicos que a gente vê na descrição dos critérios de Kawasaki. Um Kawasaki incompleto, eu vou ter, além das provas inflamatórias, eu vou precisar ter 3 dessas alterações laboratoriais. Então, eu vou precisar ter um hemograma, em que eu vou ter anemia, leucócito aumentado, uma leucocitose, a plaqueta já em elevação, maior que 450 mil, se eu estiver já entrando na fase subaguda da doença, acima de 7 dias, aumento de provas hepáticas, né, transaminases, albumina abaixo de 3, uma hiponatremia e um EAS com uma piúria, né? Lembrar que a hiponatremia está em paralelo àquele aumento do BNP, né? do hormônio natriurético. Então, a hiponatremia é um sinal de mau prognóstico já na doença de Kawasaki.
ou eu esteja a evidência de algum acometimento coronariano, com dilatação, ectasia, aneurisma, ou alteração da fração de ejeção, ou valvulite, ou derrame pericárdico. E no Kawasaki atípico? Então, além daqueles critérios, eu vou ter várias outras manifestações, como, por exemplo, quadro respiratório, uveíte anterior, meningite asséptica, alterações neurológicas, alterações renais, uretrite, vulvite, dando aquela piura estéreo, quadros de abdômen agudo-like, com pancreatite, colestase, dor abdominal, diarreia, idoparalítico, artralgia, artrite, e as manifestações cardíacas. Né? Então, se a gente notar, esse fenótipo de Kawasaki atípico, ele está muito ali perto, né, próximo à síndrome inflamatória multissistêmica, em que a gente tem basicamente, mais frequentemente, esses sintomas cardiovasculares e do trato gastrointestinal. Então, no nosso caso clínico, voltando lá para o Vitor, então, ele tinha uma história de contato, o RT-PCR dele foi negativo, o antígeno também, tá? Nos exames, a gente tinha uma anemia, uma leucocitose já com uma linfopenia, a plaqueta estava baixa, né? Isso também a gente vê na síndrome inflamatória multissistêmica com fenótipo de Kawasaki, diferente daquele Kawasaki típico que a gente tem. O aumento das provas inflamatórias, da ferritina, a queda da albumina, as transaminases tocadas, CPK um pouco aumentado, também com troponina aumentada, fibrinogênio aumentado e um dedímero também aumentado. A taquicardia dele foi investigado, tinha uma radiografia de tórax normal, um eletro tinha um ataque sinusal, o eco já tinha uma pericardite, uma leve dilatação de VE com uma disfunção de fração de ejeção de 55% e uma insuficiência mitral leve. Então, tinha já um acometimento cardiovascular. Ultrassom de abdômen foi normal e as culturas e sorologias foram enviadas para exame. Então, nesse dia, 7º dia de febre, então foi feito a imunoglobulina, o AS em dose antiagregante e o enalapril como cardioprotetor, e ele teve uma excelente evolução, fazendo então essa descamação que se inicia pelas pontas digitais, né, naquela mão vermelhinha, naquela hiperemia palmar, sugerindo mesmo o acometimento vascular, a vasculite, que é característico do Kawasaki, naquela fase já subaguda, acima da 2ª semana. O segundo caso clínico seria um outro fenótipo. Então, foi um menino de 8 anos, também que deu entrada em outubro de 2020. Ele tinha 3 dias de história de febre, vômito e dor abdominal. Foi avaliado na emergência, prescritos sintomáticos. Um dia depois, ele começou com exantema e essa hiperemia palmar. É muito importante essa hiperemia e muitas vezes a gente não olha, não vê, não é uma queixa que a família relata, né? É diferente daquele exantema. O exantema pode ser frustro, mas a família sempre relata, mas nem sempre essa hiperemia palmar, se a gente não procurar, vai ser relatada. Tá? E no D6, ele foi então liberado, no D6 de febre ele volta, ele tinha além do acometimento do trato gastrointestinal, a febre e o muco cutâneo, ele chega com taquipneia, taquicardia, hipotensão, uma prostração, sonolência e foi diagnosticado então um choque. Então esse menino, ele tinha uma história de antígeno negativo, mas o RT-PCR dele era positivo ainda, embora ele não tivesse grandes manifestações respiratórias. Tá? Os exames dele mostravam, então, uma linfopenia, plaqueta ali naquele limite, quase que inferior, aumento das provas inflamatórias, um INR aumentado, com fibrinogênio aumentado também, já uma ferritina bastante aumentada, que é um sinal de mau prognóstico também, transaminases bem aumentadas, com bilirrubina, gama-GT, albumina baixa, LDH em elevação, um dedímero bastante elevado, a troponina também aumentada, com CPK um pouco também aumentada, e um BNP também aumentado, lactato também. Então, foi diagnosticado o choque, ele foi para a UTI, foi feita expansão volumétrica, antibiótico, as aminas vasoativas, a imunoglobulina, o AS antiagregante e a metilprednisolona.
tá? Nos exames já de entrada, ele já tinha congestão, derrame pleural, tinha serosite já, tanto derrame pleural como ascite. No eletro, ele tinha um ataque sinusal, também com eco, com uma fração de ejeção 42%, já mostrando uma disfunção miocárdica. Então, como que evoluiu esse menino? Depois de toda essa medicação, imunoglobulina e metilprednisolona, 48 horas após, ele mantinha uma febre refratária ao tratamento. Houve, então, um pareamento daqueles exames, a ferritina estava mais alta, a plaqueta baixando mais, fibrinogênio caindo, com o VHS caindo e aumento de PCR, então essa dissociação PCR e VHS indica um comprometimento que a gente basicamente chama, então, de um quadro de tempestade de citocina, um quadro hiperinflamatório que pode ser letal, né? Então, esse menino então, foi tratado com pulsoterapia de metilprednisolona e teve uma excelente evolução. Então, esse espectro clínico, um espectro clínico muito variado, né, que varia desde os quadros de COVID agudo, em que a gente tem aqueles sintomas leves, respiratórios, ou até assintomáticos, que é a maioria dos casos na pediatria, o COVID grave, que é uma minoria também na pediatria, sendo muito mais comum a complicação no adulto, que é a síndrome respiratória aguda, com choque, sintomas neurológicos, coagulopatia e também a ativação macrofágica, a linfohistocitose hematofagocítica, pode acometer alguns adultos, sendo raro no COVID agudo na criança. Né? E na criança, o que a gente vê é a síndrome inflamatória, como o principal espectro clínico, e que varia do Kawasaki-like, que pode ser incompleto, atípico, e que pode vir sem choque, sem envolvimento multissistêmico, isso é aquele quadro mais mucocutâneo, até a síndrome inflamatória multissistêmica com acometimento orgânico, com choque, envolvimento cardíaco frequente. O que mais preocupa a gente, né? Então, a gente sabe, Kawasaki-like, síndrome inflamatória multissistêmica com acometimento orgânico é igual à internação, mas o que realmente não é fácil é o estado febril inflamatório, né? Esse é o que o emergencista vai ser no dia a dia dele. É aquela criança com uma febre mais persistente, sintomas não tão característicos, sintomas gerais, cefaleia, fadiga, mas que vão ter marcadores inflamatórios elevados e ainda não ter envolvimento de sinal sistêmico, de comprometimento sistêmico. Esse quadro é o quadro que a gente tem que ter um cuidado especial, eles devem ser monitorizados tanto da parte clínica, então reavaliados a cada 24, 48 horas, devem ser tratados com sintomáticos, e essa revisão clínica deve vir sempre acompanhada daquele quadro laboratorial. Quer dizer, os dados laboratoriais vão indicar para a gente, muitas vezes, danos orgânicos que a gente não tem como sintoma clínico. Então, esse espectro clínico, né, variado, né, que a gente tem desde quadros que são sepsis virais, sepsis-like, quadros de pancardite, com até quadros de síndrome respiratória aguda, Kawasaki-like, meningocefalite, gastroenterite, até com abdômen agudo-like, e a gente precisa ter atenção em todos esses sintomas, né, na nossa avaliação daquela criança, tanto nas manifestações sistêmicas e naquelas manifestações que vão indicar que aquela criança possa estar evoluindo mal, né? Então, a taquicardia, a hipotensão, hipoperfusão, a síndrome de resposta inflamatória sistêmica com tempestade de citocinas, muitas vezes a criança apresenta com uma linfadenite, que até faz o diagnóstico diferencial com uma adenite, por exemplo, bacteriana, tá? Alterações mucocutâneas, como a gente falou, que podem ser aquelas Kawasaki-like, alterações neurológicas, então a gente tem, às vezes, cefaleia, alteração de sensório, meningismo, e as alterações mais frequentes, que são as gastrointestinais muito frequentes na emergência, né, no atendimento pediátrico, vômito, diarreia, dor abdominal, mas a gente pode ter até alterações mais importantes, como a adenite mesentérica, a pericolicistite, a ileocolite, elas não são infrequentes na síndrome inflamatória multissistêmica, e as manifestações cardiopulmonares, que são aquelas mais preocupantes, né, que vão levar a criança a um risco iminente de vida, né? Então, taquidispneia, dor torácica, disfunção miocárdica, pericardite, valvulite e arritmias.
Então, os sinais e sintomas mais frequentes, né, relatados na literatura são esses do trato gastrointestinal, o choque e a disfunção miocárdica, mas lembrar sempre que essa criança pode ter cirrosite, pode ter sintomas respiratórios, pode ter um quadro de lesão renal, então sempre estar atento para esse quadro de insuficiência hepática aguda também. Os quadros neurológicos também são bastante importantes. Como é, então, o quadro da síndrome inflamatória relatada a partir das notificações que a gente tem no Brasil pelos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde? Tá? Até 4 de outubro, eram 2.319 casos suspeitos, mas confirmados por critérios positivos, a gente tinha 1.332 casos. E, com certeza, as manifestações gastrointestinais eram as mais frequentes, que acompanhavam o quadro febril, né? Mas a gente tinha uma grande percentagem de quadros respiratórios agudos no desenvolvimento da síndrome inflamatória sistêmica, quadros cardiológicos, cutâneos e neurológicos. Tá? O acometimento cardiovascular na síndrome inflamatória, ele pode ser multifatorial, né? O que a gente tem, além da lesão direta do miocárdio, cardiomiócito pelo sarcóvis, que parece não ser a principal causa, a gente tem uma resposta indireta, que é aquela resposta inflamatória. Essa parece ser a mais importante, em que a gente tem, na verdade, um quadro edematoso, né, causando, então, um fenômeno que a gente diz injúria endotelial, associado a um mecanismo de hipercoagulabilidade pelo quadro inflamatório, pela tempestade de citocinas, em que a gente vai ter, então, a endotelite, a ictasia de coronárias, a valvulite e a pericardite. Então, na verdade, o quadro ele se caracteriza por uma pancardite, ele pode se caracterizar por uma pancardite, embora a disfunção ventricular, né, o quadro de miocardiopatia e miocardite sejam os mais frequentes, mas a gente pode ter ectasia de coronárias em torno de 20% e distúrbios de condução e arritmias em torno de 28%. Essa disfunção cardíaca, então, a gente vai ter laboratorialmente constatada pela elevação da troponina e do BNP, né, pelo ecocardiograma e o eletrocardiograma, que a gente vai ter alterações de condução do ST e a queda da função sistólica ventricular. No trato gastrointestinal, basicamente, simula muito quadros de gastroenterite aguda viral, né, ou quadros de abdômen agudo, com fortes dores abdominais. A gente pode ter também a ascite. E o que é muito importante da gente estar assim, alerta é que essa criança que aparentemente tem uma gastroenterite viral, com perdas de diarreia, vômito, ela pode chegar no pronto-socorro com um quadro que a gente acha que é um quadro hipovolêmico, né, uma desidratação, com hipotensão e oligúria, mas, na verdade, ela pode ter já um quadro de síndrome inflamatória multissistêmica, em que o choque pode ser um choque cardiogênico, né? A gente já tem um quadro de disfunção miocárdica, dando esse quadro de choque, e, inclusive, evoluindo para um quadro de choque vasoplégico, que seriam aqueles casos de síndrome de choque tóxico. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, na verdade, o tratamento com volume nessas crianças. Sempre a gente tem em mente que pode ser uma síndrome inflamatória multissistêmica e a gente não ser tão assim liberal com os volumes, né, tratando esses quadros de gastroenterite aguda que chegam com iminência de choque. Na pele, então, tanto o Covid-19 quanto a síndrome inflamatória multissistêmica, ela pode dar uma variedade enorme de manifestações, né? As lesões inflamatórias, que são os exantemas, podem ser de praticamente qualquer forma. Macular, papular, máculo-papular, vésico-bolhoso, urticariforme. Um quadro eritema multiforme laico com lesões em alvo, eritrodermia tipo choque tóxico, escarlatina e descamativo. E as lesões vasculares, né, em que a gente vai ter as lesões de vasculite, propriamente dito, e até uma vasculopatia trombótica para aquele estado de endotelite e aumento da coagulabilidade. Então, ele pode ser petequial, por
púrpúrico, livedoide, com lesões, inclusive, acrais, né, de extremidades, lembrando até as lesões Chilblain-like. Então, só para a gente ver, assim, a descrição dessas manifestações, né, e a localização desse exantema. Ele pode ser generalizado, perineal, só no tronco, na face, nas orelhas, na região periorbital e nas extremidades. Então, às vezes, ele não é um exantema tão grosseiro como a gente vê, ele pode ser frustro e ele pode ser, inclusive, fugaz, ele pode aparecer num dia e desaparecer no outro. Então, é muito importante que a gente tenha sempre isso como pergunta, né? Apareceu alguma mancha e sumiu? Lembrar que todos esses sintomas podem não ser concomitantes, eles podem desaparecer e aparecer outros. E esses quadros podem ser, como eu falei, purpúricos, eritrodérmicos, urticariformes, então uma variedade de lesões. As lesões de extremidade, principalmente mãos e pés, elas podem ser essas púrpuras, petecas, e lembrar essas lesões Chilblain, né, que são essas lesões eritematosas na ponta dos dedos, que muitas vezes podem ser descamativas, ulceradas, né, que são lesões características mesmo de lesões vasculares, né? Várias lesões de Chilblain, em calcânio, lesões de vasculite, isso a gente tem visto. Lembrar sempre aquelas lesões palmo-plantares, então olhar sempre a palma da mão, que pode ser só eritematosa na ponta dos dedos, pode já ter a descamação daquela fase subaguda, né? Pode ser equimótica, não só eritrodérmica, mas equimótica. Aquelas lesões livedoides, né, que parecem um livedo reticular, principalmente em membros inferiores, também podem acontecer. As lesões orais, né, as lesões de mucosa, então aquele lábio pode ser fissurado, pode ser um lábio eritrodérmico, pode ser um lábio com lesões crostrosas, tanto na região perioral como na região nasal. Só uma eritrodermia com aquela descamação, e lembrar sempre da conjuntivite não exudativa. Muitas vezes é uma coisa não tão assim grosseira e a mãe acha que aquela vermelhidão é porque estava com febre. Não, na hora da febre ele ficou com o olho vermelho. Nem sempre é o olho vermelho da febre, né? Pode ser uma hiperemia conjuntival que, como é não exudativa, ela não chama atenção para um diagnóstico, por exemplo, da família para uma conjuntivite. E a linfadenite, né? Então, como eu falei, ela entra no diagnóstico diferencial das adenites bacterianas. Então, muitas crianças são diagnosticadas com uma adenite bacteriana e a gente vê aqui essa criança com rash na região da orelha e até simulando, às vezes, uma flogose nessa região do gânglio, mas isso, na verdade, é um exantema, uma eritrodermia. E no ultrassom, a gente vê a diferença, né? Na linfadenite bacteriana, geralmente é um gânglio único que vai evoluir para uma necrose ou por um aumento de fluxo no Doppler, enquanto nos quadros de Kawasaki-like e na síndrome inflamatória a gente vê um conglomerado, na verdade não é um gânglio único, são vários gânglios aumentados, né? Então o ultrassom pode ajudar nisso daí. Então, em relação à síndrome inflamatória e à doença de Kawasaki, o que elas possuem em comum? A febre, o acometimento mucutâneo, acometimento de mucosa, aquele eritema e edema de mãos e pés, o gânglio, choque pode ter nas duas, a síndrome de ativação macrofágica nas duas, aneurisma de coronária, e ambas respondem à IVIG, né, a imunoglobulina venosa, e à aspirina. Enquanto que na síndrome inflamatória, a mediana de idade é menor do que é um pouco maior do que na doença de Kawasaki, a gente tem mais lactente, né, crianças abaixo de 1 ano, a gente vê muito mais sintomas gastrointestinais do que no Kawasaki, o acometimento cardíaco é muito mais frequente a miocardite do que a ectasia coronariana, a gente tem as provas inflamatórias muito mais elevadas, a ferritina, normalmente você pode ter uma diminuição de linfócitos e plaquetas, diferente do Kawasaki, em que você já vai ter aquela trombocitose característica. E no tratamento, além da imunoglobulina e da aspirina, a gente vai ter, às vezes, necessidade de inotrópico, vasopressor, ventilação mecânica, ECMO, né?
muito mais, às vezes, pulsos de corticóide em altas doses, e muitas vezes a gente vai precisar, nos casos refratários de biológicos, por exemplo, anticitocina, como a anti-interleucina 1, a anti-interleucina 6 e o anti-TNF. Então, todo esse quadro aí que a gente falou, esse quadro de fenótipo muito alargado, de vários acometimentos de órgãos, né? A gente vai ter que lançar mão de exames complementares, que muitas vezes esse quadro pode não ser um quadro tão fervoroso, tão clinicamente notado, né? Então a gente vai precisar muitas vezes de todos esses exames aí, na dependência do que a gente achar que está acometido, né? Mas o que é muito importante? Então, o hemograma, as provas inflamatórias, a desidrogenase lática, que já de antemão já indica para a gente que tem dano orgânico quando ela está aumentada, culturas de sorologias para a gente atentar para o diagnóstico diferencial, a gasometria arterial para a gente ver a troca gasosa, lactato, exames de imagem, raio-x, eco, eletro, aquele que vê o comprometimento cardiovascular, né, principalmente BNP, troponina e CKMB, painel viral, muitas vezes vai ser necessário no diagnóstico diferencial, o quadro renal, eletrólitos, hepático, pancreático, no caso de dor abdominal, importante, ultrassom e TC de abdômen, e muitas vezes quando você já tem quadros sugestivos de trombose, né, atentar, então, para as provas de coagulação e o Doppler. Então, o que a gente vê relatado na literatura que é mais acometido, né, que mais acontece na síndrome inflamatória? É a linfopenia com neutrofilia, o aumento das provas inflamatórias, principalmente proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação e fibrinogênio, com o dedímero, né, que é uma alteração que indica para a gente uma coagulopatia, ele é precocemente elevado e às vezes atinge níveis bem altos. Troponina e BNP quando você tem comprometimento cardíaco e a hipoalbuminemia. Qual desses exames indicam a gravidade? Então, linfopenia e aumentos muito importantes de proteína C reativa são alterações que alertam a gente para uma maior mortalidade da síndrome inflamatória sistêmica. E em relação ao aparelho cardiovascular, o aumento muito importante do BNP. Então, esse fluxograma a gente fez lá no IPPMG, foi um fluxograma feito com os coleguinhas, né? Eu digo assim, foram muitas mãos, a gente fez tanto o serviço de reumatologia, o serviço de infectologia, CCIH, a divisão médica e o núcleo de epidemiologia. Tá? Então, na verdade, é uma abordagem simplificada, né, na emergência, para os emergencistas, e que a gente suspeito de síndrome inflamatória e qual, mais ou menos, o fluxograma que a gente deveria seguir. Então, aquela criança que é atendida com uma febre persistente por mais de 3 dias, tem uma história de exposição ao Covid, né? E pelo menos 2 das manifestações, que seriam, então, aquelas manifestações contempladas nos critérios da OMS, lembra que alargado com os critérios do CDC, porque a gente considera neurológico, por exemplo, nesses critérios, né? O que a gente deve, então, fazer? Se essa criança tiver com qualquer sinal de choque, se ela tiver taquicardia, se ela tiver hipotensão ou ligúria, é internação hospitalar e tratamento, obviamente, do quadro de choque. Se ela não tiver, a gente tem que pensar em investigar síndrome inflamatória, né? Então, a gente faz, basicamente, hemograma, provas inflamatórias, eletrólitos, uma função renal, a albumina e as transaminases. Isso aqui visa, então, a gente ver se esse quadro que ela tem é um quadro que está associado a um quadro inflamatório, tá? Pelas provas inflamatórias. O hemograma já vai dar pistas para a gente, aquela linfopenia, neutrofilia, anemia. Os eletrólitos, principalmente o sódio, como eu falei, ele é um sinal indireto do aumento do BNP, a hiponatremia. A função orgânica, se eu tenho algum comprometimento orgânico importante, como a função renal e as transaminases. Então, se eu tenho isso alterado, qualquer uma dessas
alterações aqui, eu vou, então, fazer o meu exame alargado. Então, eu tenho proteína C reativa aumentada, o VHS acima de 40, pelo menos um desses critérios, linfócitos abaixo de 1.000, plaquetas menor que 150.000, neutrofilia, sódio abaixo de 135, baixa de albumina e aumento de transaminase, é um quadro muito sugestivo se eu tiver qualquer alteração dessa. Se eu não tiver, eu vou tratar essa criança com um estado febril, né? E aí eu vou acompanhar essa criança com encaminhamento em 24, 48 horas para um serviço ambulatorial, em que eu vou reavaliar essa criança clinicamente, ver se vai surgir algum outro critério, algum outro sinal, e vou fazer a RT-PCR, a sorologia, e vou repetir esses exames inflamatórios em 24, 48 horas. Se tiver alguma dessas alterações, eu tiver aumento de prova inflamatória, pelo menos um desses critérios, essa criança ela tem indicação de uma internação hospitalar e de na verdade, uma investigação alargada, pensando em síndrome inflamatória multissistêmica e, na verdade, na exclusão de outros diagnósticos, né? E aí a gente vai partir para aqueles exames mais direcionados. Então, na verdade, tendo esse diagnóstico, como que a gente vai tratar? Isso que a gente vai passar mais ou menos rápido, acho que o mais importante seria mesmo o diagnóstico, né? Então, normalmente, que a gente tem uma criança com quadro febril, acometimento de qualquer órgão e provas inflamatórias aumentadas, a gente vai fazer antibióterapia empírica alargada até o resultado das culturas. Então, mesmo que a gente pense em síndrome inflamatória multissistêmica, essa criança tem indicação de fazer antibióterapia empírica. Se tiver choque, a gente vai tratar esse choque, né? Lembrar da expansão volêmica, a gente tem que ter um certo cuidado. Esse choque pode ser um choque misto, um choque séptico, tipo um choque distributivo já com comprometimento miocárdico. Lembrar que muitas vezes as aminas vasoativas podem ser necessárias. E como que a gente vai tratar o quadro inflamatório? Imunoglobulina, 2 gramas por quilo, EV, geralmente a gente faz em 12 horas, mas se essa criança tiver qualquer instabilidade hemodinâmica, a gente pode dividir essa dose, a gente faz 1 grama por quilo em 12 horas e no dia seguinte mais 1 grama por quilo. 30% a 80% desse vai ser refratário à imunoglobulina, e então a gente normalmente já associa o corticoide, então a gente começa com a imunoglobulina e o corticoide. A dose da metilprednisolona 1 a 2 miligramas por quilo, tá? E nos casos graves e refratários a gente pode fazer doses maiores em pulsoterapia. A gente sempre entra com antiagregante, AS, a menos que tenha alteração grave de plaqueta, uma plaqueta muito diminuída, ou alteração, sangramento, algum sangramento ativo, então a gente não inicia. E nos casos refratários, como eu falei, a gente pode precisar dos biológicos. A anticoagulação, ela vai estar indicada nos casos especiais que a gente vai comentar. Tá? Na literatura, o que a gente tem? 80% dos casos de síndrome inflamatória, eles precisam de UTI, de unidade de tratamento intensivo, 20% precisa de suporte ventilatório e 4% necessitou de ECMO. Como no Brasil, então? Os dados, então, lá do Ministério da Saúde mostram que, assim, dos quadros que foram notificados, 63% usaram imunoglobulina, 60% corticosteroide, 60% necessitaram de UTI, uma boa parte foi feita anticoagulante, droga vasoativa 26,9% e ventilação invasiva 20%. Na síndrome inflamatória multissistêmica, o uso do corticoide ainda não é vamos dizer assim, não é uma batição de martelo, né? A gente ainda tem alguns estudos mostrando que ele tem alguma ação, outros que não, quando associado à imunoglobulina. A gente não tem essa resposta. Se a gente deve ou não fazer o corticoide, quer dizer, se ele é ou não importante. Ainda faltam ensaios clínicos e randomizados. A gente, na verdade, tem 2 estudos, tá?
desses 2 estudos, saíram os 2 agora em 2021, um que foi um estudo americano, que foi feito com 58 hospitais nos Estados Unidos, 518 pacientes, foi feito de março a outubro de 2020, foi um estudo, então, retrospectivo, né, em que se viu que o uso associado da imunoglobulina com corticoide diminuiu o risco de disfunção cardiovascular, diminuiu a necessidade de vasopressor e diminuiu a necessidade de terapia adjuvante, quando comparado ao uso da imunoglobulina isolada. E um estudo europeu, na verdade, foi feito com vários países da Europa, eram 614 pacientes, de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021, também retrospectivo, em que não mostrou, na verdade, uma resposta importante quando você comparava a imunoglobulina isolada e a imunoglobulina com corticoide no desfecho positivo. Tá? Esses 2 estudos têm populações diferentes em períodos diferentes da pandemia, nenhum deles foi prospectivo, foi randomizado, controlado. Então, na literatura, e o que a gente faz também, é recomendado o uso do corticoide na síndrome inflamatória associada à imunoglobulina, a não ser que você tenha uma forte suspeita de uma infecção grave concomitante, na verdade, uma contraindicação muito importante, tá? É o que a gente tem feito, a imunoglobulina associada ao corticoide. E a anticoagulação profilática, sim ou não? Não, a gente sabe que na síndrome inflamatória multissistêmica, assim como no COVID-19, você tem tanto a estase venosa, né, o dano endotelial e a síndrome de hipercoagulabilidade. Então, a anticoagulação profilática, quando ela está indicada, a opção ideal é com a enoxaparina, e sempre a gente deve monitorizar com anti-10A, que não é um exame comumente assim, acessível, né? Mas até o momento, o que a gente tem? Nós não temos evidências suficientes que a gente deve anticoagular profilaticamente, tá? Essas recomendações são de expert, são protocolos institucionais, então a gente não tem uma recomendação assim definitiva, mas existem cenários bem definidos em que você tem uma recomendação absoluta, né, que são os aneurismas gigantes de coronária, acima de 10 milímetros, ou se você tem uma disfunção cardíaca com diminuição de fração de ejeção de moderada a grave, aí você tem indicação realmente de anticoagular. Lembrar que o dedímero isoladamente, ele não é uma indicação, tá? Então, a gente sempre considera o dedímero associado a outros riscos, então sempre considerar o risco trombótico com o risco de sangramento. Esse estudo, na verdade, foi um artigo que saiu, que foram estudadas 814 crianças hospitalizadas com síndrome inflamatório, multissistêmico COVID ou infecções assintomáticas pelo SARS-CoV, e 20 dessas crianças tiveram eventos tromboembólicos, então foi uma minoria. Né? E o perfil desses pacientes, que esse é o perfil que a gente deve realmente ter cuidado. São aqueles que usam catéter, né, que estão invadidos por catéter, aqueles com câncer de doença de base e adolescentes acima de 12 anos que têm outros fatores de risco. Né? Então, por exemplo, ventilação mecânica, internação prolongada na UTI, comorbidades associadas a diabetes, obesidade. E lembrar que nenhuma criança abaixo de 12 anos de idade teve tromboembolismo, né, evento tromboembólico. Então, realmente, é o adolescente que a gente tem que ter mais cuidado. O acompanhamento desses pacientes com síndrome inflamatória estando geralmente 36 a 48 horas afebril, clinicamente estável, função cardíaca normal ou em recuperação, a avaliação dos especialistas ele pode evoluir para uma alta. A gente lembra que eles saem desse quadro de choque, eles saem desse quadro de instabilidade hemodinâmica muito rapidamente, né? A média de internação na UTI é em torno de 4 dias, então uma recuperação rápida, né? E a média de internação normalmente é de 9 a 10 dias. Então, vocês veem que, embora seja um quadro que pode se manifestar muito grave, ele, se tratado assim rapidamente, ele tem uma resposta rápida.
né? Esse retorno dessa criança vai ser em torno de 1 a 2 semanas e 4 a 6 semanas após a alta. Lembrar que sempre nos casos de acometimento cardíaco a gente vai ter que controlar essa criança com realmente um suporte de monitorização cardiovascular, com eco, né, mais frequente. Lembrar que essa criança vai ter que ter restringido seus exercícios, atividade física, até em torno de 3 a 6 meses. E lembrar que, agora que a gente já está com vacina para os adolescentes, ele só vai poder se vacinar acima de 3 meses, mas a gente deve reforçar para que toda a família, todos os contactantes da casa, adultos, né, ou adolescentes acima de 12 anos, sejam vacinados para que essa criança fique mais protegida. Então, considerações finais, em resumo, né? O conhecimento da síndrome inflamatória ainda está em construção, a gente ainda precisa saber muito da fisiopatogenia, da genética, das sequelas a curto e longo prazo, dos riscos de recorrência da doença, que a gente não sabe, com outras variantes, se isso vai acontecer, já que existe aquela história da predisposição genética, né? A doença, lembrar que é um espectro, nem todos os pacientes são iguais, a gente não deve esperar critérios simultâneos e nem todos eles, os quadros incompletos são de maior frequência, a gente deve sempre utilizar os critérios diagnósticos, né? Solicitar sempre os exames complementares, eles vão ajudar muito a gente, tanto na monitorização do estado inflamatório como no dano orgânico. Lembrar que não há achado clínico nem laboratorial patognomônico, a gente deve sempre excluir os diagnósticos diferenciais na nossa prática diária, que nem sempre é um quadro fácil, né? Uma missão fácil. E lembrar que se a gente suspeita, a gente deve discutir caso a caso, porque tanto o diagnóstico como a conduta, ele tem que ser individualizado, né? No emergencista, o intensivista, o cardiologista, o reumato, o infecto, o imunologista, quem puder ajudar ali naquela discussão. E que, embora rara, né, a síndrome inflamatória, muitos pacientes vão ter um quadro grave, vão ter um quadro de instabilidade em que precisa, na verdade, de um tratamento precoce e rápido, né? Vão precisar de UTI, vão precisar de realmente um atendimento especializado. E que a gente deve sempre notificar. Quer dizer, todos esses dados que a gente tem aí do Ministério da Saúde são a base de notificações, né? Se a gente não notificar, a gente não vai saber o que está acontecendo aqui no nosso país. Tá? Então, na Rede CAP, é uma notificação online, não é muito rápida, mas também não é muito trabalhosa, dá para a gente fazer, eu acho que é super importante a gente fazer. Tá? Acho que era isso, eu queria agradecer a oportunidade da Denise e da Márcia, e a paciência de vocês terem me escutado, e eu estou aqui agora para trocar figurinha aí com vocês. Muito obrigada, Marta, pela grande aula aí. E acho que o mais importante é realmente chamar a atenção para o diagnóstico. A gente que é pediatra está acostumada a ver a gastroenterite, a febre, de uma outra forma. Então, essa doença, realmente, o Covid veio para a gente aprender a lidar com ela. Eu vou começar com as perguntas. Tem uma pergunta da Jéssica, que é a coordenadora da pediatria de Copa, sobre, Marta, ativação macrofágica faz parte do quadro? Você já viu algum caso de Covid com ativação macrofágica? Sim, esse quadro que eu apresentei, esses 2 quadros que eu apresentei são da vida real. Um deles é aquele menino que eu apresentei, né? A gente teve mais ou menos de ativação macrofágica junto com síndrome inflamatória multissistêmica, a gente teve uns 4 casos no IPPMG. Aliás, o primeiro caso de síndrome inflamatória multissistêmica veio com ativação macrofágica, veio com uma síndrome de hiperinflamação, e a gente tem aquele quadro muito grave, né, da ativação macrofágica, que é aquele aumento importante da ferritina, citopenia, então, que deve chamar mais atenção da gente na ativação macrofágica plaquetopenia, leucopenia, então uma citopenia importante, associado à ferritina aumentada, que é uma síndrome hiperferritinêmica,
associada principalmente a uma hepatopatia e coagulopatia. Então, há uma piora importante do coagulograma, a LDH, que indica o dano orgânico. Então, a desidrogenase lática é muito importante na monitorização desses pacientes, porque você vê o grau de comprometimento orgânico, de morte celular, né? E são quadros em que você tem clinicamente febre persistente e linfoproliferação, adenomegalia, hepatosplenomegalia, um rash que passa a ser contínuo, tá? E o dano de órgão. Você vai ter uma piora importante do quadro cardiovascular, pulmonar, serosite, é um quadro muito grave. A gente vê, quer dizer, isso foi descrito no COVID do adulto, né? Basicamente naqueles quadros com grave comprometimento pulmonar, que seriam a síndrome de CIRAG, né, grave do adulto, e na criança a gente vê associada a síndrome inflamatória multissistêmica, sim. A gente teve uns 3 ou 4 casos, não foi subclínico, mas a gente teve 3 casos que foram mais graves. Vocês podem fazer pergunta pelo chat ou levanta a mão que a Marta pode responder diretamente. Posso fazer mais um rapidinho? Fala, Jéssica. Além de corticoterapia, né, imunoglobulina, eu já vi um caso também grave lá no hospital que eu trabalhava, e a gente acabou tendo que fazer também imunossupressor, ciclosporina, se eu não me engano, e a criança acabou respondendo bem. Você já viu teve alguma outra experiência também com o uso de outros imunossupressores? Sim, e ciclosporina é uma medicação super indicada na síndrome de ativação macrofágica. Isso aí a gente tem de experiência, né, nas doenças autoimunes, na AIJ, na artrite idiopática juvenil, no lúpus, naquelas que evoluem com síndrome de ativação macrofágica. A ciclosporina é uma droga de segunda linha. Aqueles casos que não respondem ao corticóide com a imunoglobulina, a gente usa a ciclosporina. E a gente usou lá, foi nesse primeiro caso que a gente teve, usou ciclosporina, ela não respondeu nem a ciclosporina, nem a imunoglobulina, nem ao corticóide em altas doses em pulso. E ela era, na verdade, uma criança com uma comorbidade, ela tinha uma doença imunológica, era uma artrite idiopática juvenil. E a gente, assim, ainda bem que a gente tinha tocilizumab, a gente chegou a fazer o tocilizumab para ela, que é o anti-interleucina 6, ela também não respondeu. E ela teve uma doação da anti-interleucina 1, que era o canakinumab. Nessa época a gente conseguiu, foi o que ela respondeu. E a gente lembra que a anti-interleucina 1, a gente só dispõe do canakinumab, no país a gente não dispõe da anakinra, que é o que eles usam lá fora, né, nos casos que não respondem. O tocilizumab não é uma droga de escolha nesses quadros de síndrome inflamatória, eles usam muito mais a anti-interleucina 1. Mas aqui a gente não tem a anakinra, que seria uma droga mais barata, a gente só tem o canakinumab, que não é uma droga que eles estão usando por conta de ter vamos dizer assim, um efeito mais prolongado. A gente usou nessa criança porque ela já tinha uma doença de base, né, que já estaria indicado a anti-interleucina 1 e ela só respondeu a anti-interleucina 1. Então, assim, mas eu acho que a gente já tentou também em outras crianças lá, uma respondeu bem ao tocilizumab, também era uma refratária, tá? Então, assim, nos casos de ativação macrofágica que não respondem ao corticóide em alta dose, é ciclosporina, como imunossupressor. Mas a gente tem que estar sempre na manga o biológico. O tocilizumab, que é a anti-interleucina 6, é acessível e em alguns casos respondem. Então, eu acho que pode ser tentado. É porque, nesse caso, a paciente realmente não tinha respondido a nada e ela também tinha uma doença de base, que era um linfoma de Hodgkin. Sim. Entendi. Então, ela acabou melhorando com a ciclosporina mesmo, conseguiu sair da gravidade e teve alta há pouco tempo. Graças a Deus. Toda a experiência que a gente tem de síndrome inflamatória, assim, em termos de conduta, a gente está trazendo da doença de Kawasaki, né? Então, assim, a gente trouxe a imunoglobulina, os casos refratários do corticoide. No Kawasaki, o que a gente vê? Não respondeu à imunoglobulina, a gente faz nova dose de imunoglobulina.
a gente atualmente não... pode ser feito na síndrome inflamatória. Por que a gente não tem feito? Porque a gente vê que quando a gente associa o corticoide junto com a imunoglobulina, a resposta é rápida, né? Então, a gente não está precisando fazer segunda dose de imunoglobulina. A gente parte logo para pulso, porque aí a gente faz dose alta de corticoide e a gente vê que sai. Mas no Kawasaki, quando não responde a imunoglobulina, você vai fazer o corticoide, né? Na dose de 1 a 2 ou em pulso. Se não responde, no Kawasaki típico, o que a gente fazia antigamente? A gente fazia ou a ciclosporina, ou a gente fazia um outro imunossupressor, alguns casos foram tratados com ciclofosfamida, o que não se faz muito na atualidade, anti-TNF, que seria o infliximab, e os outros biológicos, anti-interleucina 1 e anti-interleucina 6. E basicamente é isso que a gente tem feito nesse aprendizado com a síndrome inflamatória, né? A gente, na verdade, está tateando como se fosse, como apareceu o fenótipo Kawasaki lá, é que, bom, vamos seguir nesse caminho, deve ser mais ou menos a mesma fisiopatogenia. Então, embora não seja, né? Hoje em dia, com os conhecimentos de fisiopatogenia, a gente sabe que as citocinas não são as mesmas no Kawasaki típico que a gente conhecia e na síndrome inflamatória multissistêmica. Mas acaba que você, fazendo um quadro, uma medicação qualquer anti-inflamatória, você pode ter uma resposta, tá? Na maioria dos casos. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum questionamento? Então, assim, pelo tempo que a gente já está aqui, eu queria muito agradecer a Marta. A sessão foi ótima, né? Muito esclarecedora. Queria saber se a Jéssica, que é coordenadora, a doutora Denise, queriam fazer algum comentário antes da gente, alguma colocação antes da gente terminar a sessão. Eu quero parabenizar a Marta também, você ótima sessão. Eu quero também aproveitar e parabenizar a Marta. Vamos convidá-la outras vezes, se Deus quiser, e dizer a ela que algumas dúvidas que a gente tinha, ela já sanou no meio da apresentação mesmo, né? Eu que não sou pediatra, já ia perguntar a respeito da vacinação, quando, ia perguntar em que momento que se a gente realmente faz anticoagulação ou não, ela já respondeu brilhantemente as minhas perguntas. Eu que não sou pediatra tinha essas duas perguntas aí, mas ela já tinha respondido durante. Então, assim, parabenizar novamente Marta e Márcia pela sessão, que foi excelente, tá? E vamos buscar outros temas pediátricos para a gente voltar aqui às sessões dos PAs. Tá bom, pessoal? Boa noite aí. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada a você. Beijo, Marta. Beijo.